Olá, o meu nome é Brian, tenho 23 anos de idade. Eu estava de férias do trabalho que eu trabalho. Iria ser um longo mês de férias. Eu resolvi fazer uma viagem com alguns amigos meus. Então chamei aqueles amigos mais chegados, que gostam de viajar mesmo. Entre eles estava o Breno, Alan, Lucas, Aline e mais dois amigos, que não pediu para citar o nome aqui, que pediu para não ser citado. Nós resolvemos viajar o mês inteiro. Não queríamos saber de nada. Nós só queríamos viver a nossa própria aventura. Mas acabamos vivendo uma verdadeira história de terror. Tudo começava quando nós estávamos arrumando as coisas para sair, pois eu entrei de férias na quinta-feira e já na sexta-feira, na quinta-feira à noite para a sexta, nós estávamos arrumando tudo mesmo, para ir viajar logo na sexta-feira de manhãzinha. Era uma viagem sem pressa, pois eu iria sem pressa, conhecendo lugares e essas coisas assim. Os meus amigos iam em outro carro. Comigo ia o Lucas, a Aline e o Breno. E os outros três iam no outro carro, pois nós, além de coisas, iríamos levar roupas, comidas, alimentos e essas coisas assim. Era tipo parar em algum lugar, tirar foto e simplesmente prosseguir a viagem. Então, eu estava tão ansioso que mal vi a hora. O meu amigo Breno falou: "Calma, homem, senão você vai ter um infarto de tanta alegria." Eu não podia me conter. Era óbvio, dava para ver na cara a minha ansiedade de viajar, pois era uma férias muito longa e provavelmente eu iria pegar uns 2 meses de férias. Era 2 meses de férias mesmo, porque a empresa que eu trabalhava costumava dar 2 meses de férias para um funcionário. Isso dava para descansar bastante, já que para nós pegar férias, nós teríamos que trabalhar um bom tempo de novo quando voltássemos. 3 desses meus amigos, trabalhavam na mesma empresa que eu trabalhava e pegaram férias junto comigo. Aí foi uma agulha no palheiro para encontrar e deu certo. Então começamos a nossa viagem. Passamos em lugares, em pousadas, e nós ficamos abismados com as árvores altas. Passamos por Minas, comemos um queijo de Minas e prosseguimos a nossa viagem. A qualquer lugar que desse, aonde o carro parasse, a gente tirava foto, a gente batia papo, brincava, ria, e era uma brincadeira só, e continuávamos a viagem. Só que pegamos um deserto, pista e mato de um lado e outro, e não tinha parada. Então era isso. Nós passaríamos mais de 2 horas dirigindo. Isso iria ser muito cansativo, mas porém nós tínhamos provisões para isso. E sim, gostávamos do que estava fazendo, pois para nós era uma brincadeira e tanto. Mas o que estava aguardando nós estava para acontecer muito em breve. Aquele dia passou muito rápido, então procuramos uma pousada ou algum lugar para passar a noite. Foi então que achamos no final de uma cidade um hotel, tipo uma pousada, hotel, que ficava tudo junto dentro. E perguntamos quanto era para passar a noite. Então,
O dono do lugar deu o preço e concordamos. Era simples o lugar, mas era aconchegante e tinha uma comida deliciosa. Eu nunca comi uma comida daquela em toda a minha vida. Então, fomos para o quarto. Os quartos eram grandes e poderia caber nós todos lá. Mas nós não ficamos todos juntos. Ficamos um em outro quarto e outros no meu quarto também, pois no dia bem cedo de manhã nós iríamos retornar à viagem. Então, quando foi no outro dia bem cedo de manhã, nós fomos retornar à viagem. Mas antes de sairmos, tomamos um café delicioso, com todas as iguarias que nós tínhamos direito, e pegamos a estrada. Aquele dia foi um dia cheio de surpresas para nós, pois nós encontramos coisas que nem nos meus 23 anos de idade, morando na cidade, nós vimos. Vimos aves, vimos árvores grandes, árvores centenárias e muitas coisas, casas que chamavam atenção, pois, pelo jeito das casas, eu acho que nós estávamos entrando bem perto do Piauí. Eu não sei dizer para vocês onde é que nós estávamos ao certo, mas aquele dia passou rápido. E foi aí que, quando a noite chegou, eu ainda estava dirigindo. De repente, começou uma chuva com vento muito forte. Mal se dava para ver a estrada. Eu dirigia bem devagarzinho, pois tinha medo de bater em alguma coisa ou passar alguém na frente do carro. Dirigia bem devagarzinho, até que ficou impossível de dirigir. Então encostei, esperei a chuva passar um pouco, ou dar uma afinada. Algumas horas depois, umas 2 horas, 3 horas, a chuva afinou e conseguimos ver um pouco da estrada, mas era impossível de continuar com o tanto de lama que tinha na estrada. O único lugar que dava era para uma trilha velha. Eu nunca tinha visto aquele lugar antes. Foi então que um dos meus amigos falou: "Bom, se você nunca tinha visto, é porque você nunca tinha passado por aqui. Mas vamos pegar essa trilha mesmo." Então, comuniquei com o outro que estava atrás de mim e fomos por essa trilha. Era uma trilha estreita, mas que logo à frente vimos um casarão. Parecia desses de filme de terror, mas éramos o que tinha para passar a noite, pois eu achava impossível alguém morar ali. O casarão estava quase caindo aos pedaços, mas o teto ainda dava para o gasto. E se continuasse ali, naquele relento, eu não sei o que poderia acontecer com nós. Então fomos chegando e os faróis do carro foram iluminando o lugar e o casarão. Foi então que nós vimos o quão grande era aquele casarão. Então falei: pegue lanternas, lamparinas e tudo o que tiver, pois iremos precisar. Espero que aí dentro tenha uma lareira, disse um amigo meu. Eu disse: vamos ver. Então pegamos tudo o que era necessário e fomos para entrar na porta. As escadas rangiam com o seu tempo e desgaste. Não sei há quanto tempo aquele casarão estava abandonado, mas era realmente dar medo aquele casarão. Então chegamos na porta e não fui nem obrigado a forçar a entrada. A porta já se abriu por conta. Então ligamos a lanterna e fomos dar uma olhada para ver se não tinha mais ninguém ou algum animal naquela casa,
pois a situação que ela estava provavelmente iria abrigar algum animal, algum andarilho. Então, olhamos nos cômodos de baixo e tinha sim uma lareira com algumas lenhas perto. Isso iria poupar o nosso tempo, pois sair lá fora naquela escuridão para caçar lenha era muito perigoso. Então olhamos embaixo, no cômodo de baixo, e não tinha nada. Então pegamos uma grande escada que dava para o cômodo de cima, os quartos de cima. As escadas faziam um barulho que, eu vou falar para vocês, me deixava um pouco com medo e nervoso. Então subimos lá em cima e olhamos cada quarto. O interessante é que em um dos quartos tinha uma foto de um homem em um quadro. Eu não sei se foi algum morador que morou ali antes. Não me pergunte, que isso eu não sei. Mas deixamos aquilo quietos e descemos as escadas. Então resolvemos dormir ali na sala mesmo, pois ali em cima estava muito empoeirado. Mas nada aqui embaixo a gente não pudesse resolver. Então, uma das minhas amigas que veio conosco pegou umas lenhas e não sei como, por um milagre, o fogo pegou na clareira, iluminando tudo, deixando a casa bem iluminada. E junto com o fogo, nós aproveitamos e acendemos alguns lampiões, algumas lamparinas e colocamos em cantos específicos da casa. Fizemos uma comida, o que deu para fazer um miojo, para falar a verdade para vocês, e comemos. Ajeitamos as nossas camas ali no chão e fomos dormir. Por volta de umas 3 horas da manhã, eu acordo com passos aonde nós estávamos, mas eram passos pesados, como se tivesse alguém andando de botas dentro da casa. Eu fiquei congelado no meu medo, pois quando nós chegamos, só tinha nós naquela casa. Quem estava lá dentro conosco? Então, eu não queria abrir os olhos, mas tive que abrir. Quando eu abri os olhos bem devagarinho, que olhei para a escada, os meus olhos, assim quando eu abri, não deu para ver direito, mas com algum tempo se acostumou com o escuro. E eu pude ver, não estava tão escuro, pois tinha umas 3 lamparinas acesas e dava para iluminar um pouco a escada. Eu vi um homem de capa preta subindo, mas o interessante é que parecia que ele não tinha pés, parecia que ele flutuava subindo a escada. Isso que me deixou mais nervoso, e na hora de um grito tão alto que todos acordaram na casa e perguntaram o que eu tinha visto, e eu contei. Eles ficaram rindo da minha cara, perguntando se eu acreditava nessas coisas. Vocês vão ver. Foi de repente que ouvimos um barulho muito grande lá em cima, na parte de cima da casa, como se algo tivesse batido a porta de um dos quartos com muita força, violentamente. Então pegamos a lanterna e fomos subindo bem devagar, pois cada barulho que o degrau da escada fazia, meu coração gelava, quase parava. Então fomos subindo devagar e iluminamos para o final do corredor, todos juntos. Foi então que nós vimos o homem de capa preta, só que ele estava de frente conosco. E dessa vez nós vimos ele lítido. Nós não estávamos dormindo e nem sonhando. Foi quando então ele veio em nossa direção. Só que o estranho que dessa vez ele andava.
Ele tinha as pés, tinha tudo e até fazia barulho quando pisava no chão velho de madeira. Mas o estranho era o rosto dele. Parecia deformado. E eu não sei explicar para vocês. Acho que era um tipo de um demônio. Eu não pensei duas vezes e desci correndo. Peguei as coisas embaixo e arrumamos tudo rápido. Pegamos os lampiões e abrimos aquela porta e saímos correndo para os carros. Ligamos os carros e os faróis iluminaram a frente da casa, do casarão. E lá estava o maldito, com a risada de canto de boca, que quando eu me lembro até hoje, eu me arrepio inteiro, pois não tem um pelo, um fio de cabelo no meu corpo que não se arrepie lembrando desse momento. Eu pisei no acelerador com o que tinha mesmo e passamos o resto daquela madrugada viajando. Então, fizemos o que nós tínhamos que fazer, a viagem de um mês, e voltamos para casa. Mas voltamos com a pior história de terror que uma pessoa poderia contar, pois naquela noite nós não estávamos sozinhos naquele casarão abandonado. Eu tenho quase certeza que a criatura que nós vimos lá dentro já morava lá há muito tempo, pois ela parecia bem familiarizada com o lugar. Não se importava com a nossa presença. E também tenho quase certeza que aquele homem estava com um terno igual ao que estava no quadro. Era o homem do quadro, só que ele era um demônio. Era bem diferente. Eu lembro dessa história até hoje, pois aconteceu comigo e com os meus amigos. Até hoje na empresa, nós sentamos no horário de almoço e começamos a contar essa história, a relembrar o que aconteceu conosco. Pois se fosse alguma coisa pior, um curupira, ou uma mula sem cabeça, um lobisomem, ou seja lá o que fosse, criaturas com asas, eu não sei. Só sei que eu vivi a minha própria história de terror e não quero viver nunca mais, pois é uma sensação muito horrível. Você está em um lugar abandonado, sem você saber o que vive dentro, e quando você acordar de madrugada, vê um homem todo de preto andando pela casa e subindo as escadas. Essa foi a minha verdadeira história. Espero que vocês acreditem, pois nada aqui é montagem, e sim, tudo foi real. Aconteceu com eu e os meus amigos. Espero que eu nunca mais volte naquela casa. Boa noite.